para tentar evitar um vexame que não seria, no caso, ser eliminado pelo Santa Fé, não é nenhum absurdo. A questão que pelo desempenho do Goiás, as possibilidades de poder utilizar um elenco principal durante toda a competição, o que não foi feito, né, em apenas uma rodada durante essa primeira fase da Copa Sul-Americana, limpar a barra da diretoria do Goiás e também dar uma moral juntamente aos torcedores para a sequência do ano. Tudo isso em jogo. Hoje, às 11 horas da noite, né, realmente um horário absurdo, né, muito por conta do fuso horário também lá na Colômbia, o Goiás visitando o Santa Fé no estádio El Campín. Quero conversar com vocês sobre essa decisão da diretoria em usar o elenco reserva durante toda a competição. Será que hoje vai ser diferente? Qual seria a provável escalação do Goiás? Por exemplo, utilizando jogadores mesclados ou os titulares? Ainda não temos esta indefinição. Olhando pelo lado do rival também, um dos maiores clubes do futebol colombiano, né, o terceiro maior campeão local, o Santa Fé, como vem para esse jogo dentro do seu estádio. Vale lembrar que o Santa Fé não joga há mais de 19 dias. Quero conversar com vocês também nesse vídeo de hoje e essa grande responsabilidade do Goiás. Como falei, uma eliminação para o Santa Fé, se fosse uma semifinal, quarta de final, enfim, o Goiás ele é menor do que o Santa Fé na história. A questão é que o Goiás poderia já estar classificado matematicamente há muito tempo nessa fase de grupo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás, beleza? Em relação ao pós-jogo desse duelo, eu vou postar amanhã, tá bom? Na quinta-feira, na parte da manhã também, eu vou gravar esse vídeo ainda depois logo do jogo, mas não tem como soltar um vídeo aqui no YouTube 1h30 da manhã, né? Então, mais ou menos ali umas 8, 9 horas da manhã no máximo, já saindo esse vídeo aqui na quinta-feira pra gente, combinado? O apoiador aqui do canal é a Zapay. Como que ela funciona? É bem simples, só você baixar o aplicativo e consultar a placa do seu carro ou da sua moto e verificar se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo um IPVA não pago, alguma multa de trânsito, licenciamento ou algo nesse sentido. Você consegue consultar gratuitamente, 100% grátis lá no aplicativo da Zapay. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Além disso, caso você tenha algum débito em aberto e queira fazer aquele pagamento, é bem simples e muito fácil, com um mega desconto. Vindo aqui pelo nosso canal, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas, só utilizando o cupom Goiás25, até mesmo com parcelamento em 12 vezes no seu cartão de crédito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você encontra também no primeiro comentário fixado, tanto do link para você baixar o aplicativo em qualquer celular que você tenha e também o link do Instagram para você observar mais informações da Zapay, a nossa apoiadora aqui do YouTube do Goiás News. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse dia que chegou, né? É algo que a gente, depois do jogo contra o Ginásio, acabou sentindo bastante. Aquele empate com um time totalmente reserva, uma coisa que eu nunca vou entender. Pode passar anos, o Goiás pode golear hoje, terminar tranquilamente na primeira colocação, mas aquela escalação ridícula do jogo contra o Ginásio, onde era só o Goiás vencer e estaria classificado já matematicamente para a próxima fase da competição. O Goiás colocou o elenco todo reserva, empatou o jogo e até merecia perder pelos minutos finais. E eu já, depois daquele jogo, já pensei, agora já era, né? Porque aí você vai jogar lá na Colômbia, 11 horas da noite, no estádio daquele tamanho, contra um grande adversário. A preocupação é muito grande. Beleza, o dia chegou, a gente sabe que não é tudo isso também. O Santa Fé e o futebol colombiano passa por uma fase ruim também, né? Principalmente nessa parte financeira. Não dá para dizer que o elenco do Santa Fé é melhor do que o Goiás, de maneira alguma. São dois elencos modestos, mas eu vejo o Goiás com sua força máxima, com uma superioridade em relação ao Santa Fé. A questão é que o Goiás, basicamente, em momento algum, nessa Copa Sul-Americana, priorizou a competição, ou nem sequer, não é priorizar, mas sim utilizar os seus jogadores, que são pagos para isso, já jogam quarta e domingo durante toda a sua carreira, desde as categorias de base e agora no profissional. Chega com esse tipo de discurso, não culpa dos jogadores, mas da diretoria do Goiás, que está muito próximo de alcançar o seu objetivo, que é eliminar o Goiás na fase de grupos da competição. Isso a gente tem absoluta certeza, tomara que isso não aconteça, né? Mesmo contra a vontade da diretoria. Porque assim, vai falar, beleza, pode classificar, eles foram inteligentíssimos de colocar um time reserva, o Goiás não se desgastou para o Campeonato Brasileiro e poupou na Sul-Americana. Que ótimo. Eu quero até ver quando chegar nas oitavas de finais ou na próxima fase, né, caso o Goiás passe em segundo, se vai utilizar o elenco principal contra um outro grande clube no futebol da América do Sul. Enfim, algumas coisas que deixam o torcedor muito chateado, né, e cada vez mais distante do Goiás. Mas pelo menos o Goiás vai estar em campo. E isso é a principal alegria, né, pra gente torcedor. O primeiro jogo do Goiás na história em território colombiano. Essa informação lá do Geliese Paulo também, ele que entende pra caramba, né, dessas questões de números. Garantiu também que o único país agora, depois da Colômbia, né,
que o Goiás ainda nunca realizou uma partida oficial é na Venezuela. Tomara que isso aconteça, porque não, nas oitavas de finais, nos 16 avos da Copa Sul-Americana, para, entre aspas, zerar, né, aqui o continente da América do Sul. No estádio El Campín, quarta-feira, 11 horas da noite, pelo horário de Brasília. Vale lembrar que na Colômbia é 2 horas a menos, né? Eu estou passando aqui um período no Chile, aqui é 1 hora a menos do que o Brasil, na teoria, né? Mas eu sempre uso o horário do Brasil para não confundir. Então, é um horário comum que a gente vê jogos, né, aqui na América do Sul, 11 horas da noite, no horário de Brasília. Essa partida que terá transmissão para o Brasil, né, na ESPN. Vale lembrar que também tem transmissões para toda a América do Sul. Se eu não estiver enganado, vai passar na DirecTV esse jogo na América Latina, e também em língua inglesa, né, você encontra algumas outras opções, mas o principal, né, para o torcedor do Goiás em Goiânia, esse jogo na ESPN. Outros pontos também que a gente pode esperar em relação à escalação. Se a gente pegar as informações, o que a gente tem até o momento, eu estou com a impressão, como eu estou gravando esse vídeo ainda na terça-feira, não tem a confirmação para sair aqui mais cedo para vocês, né? Mas eu estou com a impressão que o Goiás vai utilizar um elenco 80% titular. O que eu estou querendo dizer? Talvez um jogador, por exemplo, o Lucas Alter, possa ser reserva para a entrada do Sidmar, ou no meio de campo também, ou o Palácio sair, ou o Hugo, por exemplo, entrar na lateral esquerda. Acho que vai acontecer isso, mas aquele time totalmente desconfigurado, como aconteceu no jogo contra o Ginásio, acho que dificilmente o Goiás vai entrar com uma escalação semelhante àquela no jogo de hoje. Então, se fosse para mim apostar, eu acho que o Goiás vai mais ou menos com uma escalação semelhante a essa. Vou colocar duas possibilidades aqui pra gente. A primeira, um time meio mesclado, com o Tadeu, Maguinho ou Bruno Santos, Sidmar, Bruno Melo, Sander ou Hugo. Acho que mais ou menos dentro dessa linha. Meio de campo com o retorno do William Oliveira, que não jogou no Brasileirão, Zé Ricardo ou Felipe Bastos, Morelli e o Guilherme ou o Palácios. Lá no ataque, o Alisson e o Matheus Peixoto ou o Lucas Emanuel. Seria basicamente com alguns desses jogadores reservas, né, integrando o elenco do Goiás, isso se fosse um time mesclado. Agora, aquele time cheio de jogadores que não participam do Campeonato Brasileiro, acho muito difícil. O Mateuzinho também pode entrar dentro desse elenco, né? Então a gente poderia colocar talvez um ataque com Mateuzinho e Alisson, talvez o Mateuzinho fazendo uma função como um falso 9, caso o Matheus Peixoto não atue, né? Até porque o rendimento do Lucas Emanuel no ataque não vem sendo muito satisfatório. Então ficaria essa escalação meio mesclada, não gosto, mas por tudo que o Goiás já fez, já demonstrou nessa Copa Sul-Americana, infelizmente acho que vai ser nessa linha semelhante. Se fosse uma escalação titular, a ideal, né, do Goiás, eu colocaria basicamente assim, vou deixar para vocês também, pode ser uma possibilidade, tomara que ela aconteça. Tadeu, Maguinho, Lucas Alter, Bruno Melo e o Sander, meio de campo com o William Oliveira, Zé Ricardo, Morelli e o Palácios, lá na frente com o Mateuzinho ou o Alisson e também o Matheus Peixoto, né? Então essa é a provável escalação. Vai lembrar que de dois jogadores já confirmados, o André Rodrigues, pelo menos das informações, ainda nesta última terça-feira, ele garantiu que o Mateuzinho existe uma boa possibilidade dele iniciar no elenco principal do Goiás, nos 11 titulares, né, nessa partida em Bogotá. E também o meio de campo, com o retorno do William Oliveira, que não participou do jogo contra o Red Bull Bragantino, né, fora de casa, estava suspenso, possivelmente também sendo titular nesse duelo lá na Colômbia, e fazendo o trio com o Zé Ricardo e o Morelli. Então, como eu falei, eu tenho uma esperança, um pressentimento que o Goiás pode utilizar um time um pouco mais forte do que em relação aos últimos duelos, né, contra o Ginásio, dentro e fora de casa, contra o próprio Santa Fé, né, onde o Goiás fala que sempre o Goianão não vale nada, né, mas naquela ocasião priorizou a final do Campeonato Goiano em relação à Copa Sul-Americana, algo difícil de engolir, mas enfim, infelizmente essa é a realidade, né, por quem comanda o Goiás. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa provável escalação, o que você mudaria, se você concorda com essa escalação alternativa ou com uma escalação com força máxima. Vai lembrar, a próxima partida do Goiás só na próxima segunda-feira, contra o Coritiba na Serrinha. A gente não pode ser ingênuo e não falar do desgaste, né, e que duas viagens, 3, né, consecutivas, contra o Vasco fora, contra o Red Bull Bragantino, esse jogo que aconteceu já no domingo à noite, o Goiás tendo que fazer essa viagem também que é sempre complicada, do Brasil para a Colômbia, e agora também esse duelo 11 horas da noite, né, lá em Bogotá, que tem uma certa altitude, mas nada de muito relevante não, vou até confirmar também qual é a altitude da capital lá da Colômbia. Consegui verificar aqui a altitude de Bogotá de 2.600 metros, não é, por exemplo, comparado a La Paz, na Bolívia, né, onde chega a 3.600. Goiânia tem 750 metros, segundo aí o Google, né, então assim, é um pouco mais, mas nem se compara, por exemplo, àquela dificuldade para adaptação no Peru, na Colômbia, às vezes também no Equador, né? Aquelas altitudes que superam a casa de 3.000, 3.500, aí sim ficando bem mais complicado. Até esqueci de falar sobre a tabela de classificação.
O Goiás, que tem 9 pontos, está na liderança, o Universitário e o Santa Fé tem 7, mas o Goiás ele precisa do seguinte: se ele empatar, ele já está classificado, possivelmente na segunda colocação. Se o Goiás perder, possivelmente ele vai ser eliminado. Por que que eu digo isso? O Universitário, ele recebe o Ginásio em casa. Não que o Universitário seja um timaço, não que o Ginásio seja essa ameba, mas com um time reserva, o Universitário dentro de casa, só ganhar para basicamente garantir a sua classificação. Acho que muito dificilmente esse jogo não vai sair com uma vitória do Universitário no Peru. O Ginásio que já surpreendeu nas últimas 3 rodadas, né? Venceu o Santa Fé na Argentina, empatou com o Goiás em Goiânia e agora tem esse duelo no Peru. Mas acho que dificilmente o Universitário não ganha esse jogo. Então ficou um cenário muito difícil para o Goiás, né? Enfim, não precisava disso tudo. Mas como falei, caso vença, já está garantido na primeira colocação. Na minha avaliação, se utilizar o seu elenco titular, tem totais condições de fazer um bom jogo e conquistar os 3 pontos nesta última rodada. Vale lembrar que o primeiro colocado já classifica direto para as oitavas de finais, o segundo tem que enfrentar aquela repescagem numa 16avos de finais, como se fosse assim, né, para garantir uma vaga nas oitavas, contra o terceiro colocado dos grupos, né, da Copa Libertadores, tendo esse sorteio ainda da Conmebol. Então, como eu falei, uma eliminação, por exemplo, se fosse Goiás e Santa Fé numa pré-Libertadores, as oitavas de finais da Sul-Americana, se o Goiás, no bom momento, né, do Goiás, do Santa Fé, fosse eliminado, não vejo com problema algum, porque o Santa Fé é um dos maiores clubes do futebol colombiano. Não é isso que eu estou querendo dizer. A questão é que todo o cenário que foi desenhado, o Goiás com um poder financeiro muito maior, né, em relação, por exemplo, aos times argentinos, peruanos, colombianos, como foi nessa fase de grupos, tinha a faca e o queijo na mão para buscar e classificar tranquilamente. Isso pode acontecer? Sim, tranquilo. O Goiás só precisa dele, é só um empate já garante essa classificação. Mas poderia ser de uma forma muito mais fácil, muito menos agoniante para o seu torcedor, que, como eu falei, quarta-feira, 11 horas da noite, jogo fora de casa, isso dá um cenário muito ruim pra gente e era tão simples, era só ter utilizado o seu elenco principal lá contra o Ginásio. Mas águas passadas, né, torcer também para um bom resultado. Outro ponto também, se o Goiás empatar e o Universitário vencer, o Goiás fica em segundo, tá? Porque o Goiás tem 9 pontos, chegaria a 10, porém para com 2 vitórias. O Universitário já tem 2, se vencer o Ginásio em casa, chegaria a 3. Se o Universitário não ganhar do Ginásio, aí sim, independente do resultado do Goiás, já estará classificado, ou em primeiro ou em segundo lugar. Então, uma matemática que é até simples, enfim, mas como falei, já poderia estar classificado e hoje utilizar o seu elenco totalmente reserva na Copa Sul-Americana. Não posso ser injusto também falar que, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, que foi o jogo seguinte do Goiás contra o Ginásio, né? Depois do jogo da Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, o Goiás engoliu o Fluminense fisicamente na segunda etapa. O Fluminense que jogou no meio de semana contra o River Plate na Argentina, o Goiás poupou os seus titulares. Isso fez muita diferença na conquista daquele empate por 2-2 na Serrinha. Não posso ser hipócrita e não mencionar isso. Mas como falei, não era utilizar todos os seus jogadores. Reveza um aqui, reveza um ali, mas coloca no ataque o Matheus Peixoto, coloca o Palácios e resolve o jogo, né? Enfim, o Goiás não enxergou dessa forma. Outro ponto também, após a vitória contra o empate, né, melhor dizendo, contra o Universitário lá no Peru, aquele jogo em 2-2, a única vez que o Goiás utilizou força máxima nessa Copa Sul-Americana. O Goiás jogou numa quinta-feira à noite e teve o compromisso no Brasileirão no domingo contra o Corinthians e fez, na minha avaliação, a sua melhor partida, né, dentro de casa nessa Série A, aquela vitória de virada por 3-1 com muita intensidade. Então ficam os 2 pontos, né? Será que precisa? Será que não precisa? Enfim, se fosse Série A do Campeonato Brasileiro, independente contra quem, eu tenho absoluta certeza que hoje seria força máxima. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Acho que o vídeo já está meio longo, mas vamos falar aqui rapidamente sobre o Santa Fé. A gente ainda não tem uma confirmação sobre uma provável escalação. Eu colocaria algo semelhante à última rodada, né, contra o Universitário. Vou deixar aqui passando para vocês. Com o Spita Rodrigues no gol, lateral direito com o Viáfara, os 2 zagueiros, o Aja e o Torres, lateral esquerda com o Mosqueira. Meio de campo formado com o Barbosa, Rojas e também o Rivera. No ataque, o De La Roça, o Rodalega, né, aquele ex-Bahia, e também o Sambuesa. Pode ser outros jogadores ali no comando de ataque, ainda tendo essa indefinição. Isso porque, como eu falei, não tem como a gente ter uma certeza. Eu que estou gravando esse vídeo com um pouquinho de antecedência, porque o Santa Fé ele foi eliminado no Campeonato Colombiano, até de uma forma surpreendente, né? Como eu falei, o Santa Fé não tem um elenco extraordinário. Ficou na 10ª colocação no torneio Apertura, né? Que como se fosse um primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Só os 8 primeiros se classificam, o Santa Fé ficou de fora e a sua última atuação aconteceu justamente na Copa Sul-Americana contra o Universitário, lá no dia 8 de junho. Então, no dia do jogo, 20 dias, né? Sem o Santa Fé fazer uma partida
oficial. Antes disso também só havia jogado contra o Ginásio. Ainda na quarta rodada, né, da fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi eliminado de uma maneira precoce e ficando muitos dias sem treinar. Apesar dos pesares, eu vejo isso como positivo. Se você descansa 5 dias, 6 dias, no máximo 10, pode até ser positivo. Mas 20 dias, quase um mês, eu acho que você já perde um pouco do ritmo do jogo, que é totalmente diferente um jogo-treino, enfim, de uma partida oficial e bastante decisiva. No estádio El Campín, né, que tem aí capacidade para 36 mil pessoas. Bogotá, a capital da Colômbia, com 8 milhões de habitantes. O Santa Fé, que já foi campeão da Copa Sul-Americana em 2015, uma final, se eu não estiver enganado, contra o Huracán. É o primeiro campeão colombiano, o Santa Fé, na história, ainda nos anos 40, e o terceiro clube com mais títulos, né? Faz o clássico justamente contra o Milionários, que é o clube, digamos, o mais popular da Colômbia, né? O maior clássico da Colômbia seria, na teoria de grandeza, o Milionários contra o Atlético Nacional. E esses polos, digamos, de futebol, né, na Colômbia, tanto Bogotá, a capital, Medellín também, principalmente com o Atlético Nacional, que tem 2 conquistas da Copa Libertadores, o Once Caldas também tem uma, e Cali, né, tanto com o Deportivo Cali, que hoje aparece menos, né, mas o América de Cali também, que foi 4 vezes vice-campeão da Libertadores consecutiva, né? Realmente essa daí só o Goiás para bater uma zica dessa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogo. Muito difícil contra um dos grandes clubes, né, no futebol colombiano. É muito legal você assistir esses jogos assim, né, daquela... Pô, pra quem, às vezes, igual o Goiás passou 3 anos, né, na Série B, você jogando naqueles estádios lá no interiorzinho, pô, aí quando você tem uma possibilidade de jogar em jogos grandes, que a gente, na teoria, só vê na televisão, né, aí joga com o elenco reserva, enfim, sem dar a moral devida. Tomara que hoje seja diferente e o Goiás conseguindo essa classificação diretamente para as oitavas, que seria muito legal. Pode deixar o seu palpite aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Na tela final, outros vídeos relacionados, o pós-jogo dessa partida saindo na próxima quinta-feira, no caso amanhã, tem o nosso canal de cortes e o apoiador do canal, a Zapay, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!